como eu falei para vocês aqui no comecinho do Entre Nós, a gente vai falar agora com o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, que já está aqui conosco. Boa tarde, ministro. O senhor me escuta bem? Boa tarde, Adriana, sim. Escuto, sim. Ótimo, boa tarde ministro. a você, boa tarde ao Fábio. Estou à disposição. Ministro, muito obrigada por falar conosco aqui da Band News FM. Eu queria começar, ministro, falando das ações emergenciais. O senhor esteve ontem na região de São Sebastião, sobrevoou a área. Como o governo federal e o seu ministério especificamente nesse momento atuam para essas necessidades emergenciais? As pessoas ainda com muita dificuldade de se deslocar pela região, de acesso à água, à comida, pessoas que querem sair, mas ainda não conseguem, em alguns locais não é possível sair de carro. Qual é a atuação federal nessas necessidades mais emergenciais? Adriana, a atuação está sendo feita desde a primeira hora, porque isso funciona como um sistema de defesa civil nacional integrado com o estadual, nesse caso o estado de São Paulo, e integrado com os municípios. Então, todo o emprego de aviação, de aeronaves, de civis e militares, de viaturas, tudo isso o governo federal está junto com o Exército Brasileiro, com as Forças Armadas, através do Ministério da Defesa. Dos 600 homens inicialmente, mulheres empregados nesta mobilização da Defesa Civil, municipal, estadual e federal, estão servidores do município, do Estado e também aqui a nível federal, muito especialmente os do Exército Brasileiro. A partir de hoje também deve começar a ser empregado, já a partir de ontem, com a recomendação do presidente Lula, ser empregado também fuzileiros da Marinha do Brasil, equipamentos da Marinha do Brasil, um hospital num navio da Marinha do Brasil. Então, enquanto o sistema nacional funciona sempre de forma muito integrada. E desde o primeiro momento também nós já encaminhamos servidores do Sistema de Defesa Nacional que estão auxiliando os municípios e o governo de São Paulo na questão dos planos de trabalho. E os planos de trabalho eles vão desde a questão da assistência se entende todas essas questões de alimentação, de água, de transporte, de solidariedade, de identificação de vítimas, de retirada de isolamento, também a questão do restabelecimento, que aí entra a parte de limpeza, a parte de desobstrução de rua, e depois o trabalho todo de reconstrução daquilo que foi perdido, seja de uma estrada, de uma ponte, tudo que for preciso reconstruir. E o governo federal está envolvido desde o primeiro momento nesta força-tarefa. Além disso, o presidente Lula se deslocou ontem para São Sebastião, para a região afetada, e levou na sua companhia, dos quais eu me incluí na comitiva, 10 ministros, porque aquilo que diz respeito à resposta, seja ela de assistência, de restabelecimento ou de reconstrução, está sobre a nossa responsabilidade, do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, que tem a Defesa Civil coordenando. Agora, o que for estruturante, aí depende dos outros ministérios, e por isso que o Ministério das Cidades, o Ministério das Comunicações, o Ministério dos Transportes e tantos outros estão envolvidos também nesse trabalho. Então, eu queria dizer que essa é uma orientação do presidente Lula, nós estamos cada vez mais unidos para a reconstrução de toda essa região atingida pelas chuvas, mas também atento em outras regiões do Brasil que estão com estiagem. Então, cabe aqui ao Ministério, mas com apoio sempre integral do presidente Lula e dos colegas ministros também responsáveis por cada área de governo. Ministro, rapidamente, antes de passar a palavra aqui para o Fábio, só para ver se as informações que o senhor tem recebido coincidem com as que nós temos. 46 mortes é o número oficial aqui do governo do estado de São Paulo até o momento. O senhor tem informações se as áreas mais atingidas já foram acessadas pelas equipes de resgate ou se ainda pode haver bolsões com vítimas? A pergunta é se ainda há uma situação desconhecida, se o acesso das equipes de resgate já nos informa o tamanho da tragédia ou a gente ainda pode ter notícias piores.
A gente ainda pode ter notícias de mais vidas ceifadas, porque se até agora nós identificamos 46 óbitos, tem um número em torno de 49 desaparecidos, que esperamos encontrar com vidas. Mas, de toda forma, ainda faltam sim locais serem visitados, serem desobstruídos, serem periciados, para que a gente possa, no final, ter todos esses esclarecimentos em termos de números, de pessoas salvas, de pessoas que tiveram vidas ceifadas, e isso é um trabalho contínuo. Eu lembro que eu sou do estado do Amapá e lembro que em 2020, quando teve o naufrágio, quer dizer, quando teve a pandemia, quem teve apagão, nós tivemos também um naufrágio de um navio com algumas dezenas de pessoas. E nós levamos 2 meses para poder esclarecer até o último óbito vitimado naquele naufrágio. Então, enquanto a gente não tem resposta até a última pessoa que está desaparecida, nós temos que trabalhar intensamente na reconstrução e na construção, mas não podemos deixar de resolver até o último caso de alguém que esteja tido como desaparecido. Ministro, o senhor disse ainda há pouco, né, a respeito dos desaparecidos, em torno de 49, né? Esse número de desaparecidos ainda é muito desencontrado. O número é 49, mas o número está hoje 49, mas assim vai mudando, exato, né? era exatamente. À medida que nós temos um óbito, pode ser um dos desaparecidos identificado entre os óbitos. Aí vai mudando esses números. Exatamente, era exatamente isso que eu ia perguntar, né? Porque no início esse número ainda variava bastante, porque havia dificuldade de comunicação e havia dificuldade de se chegar aos locais mais atingidos. A minha primeira pergunta era justamente essa. Essa lista de desaparecidos pode aumentar independentemente dos mortos identificados? E uma segunda questão, sei que foi feito um alerta da Defesa Civil Nacional poucos dias antes do temporal no litoral norte de São Paulo. Alguma coisa diferente poderia ter sido feita nesses 2, 3 dias que antecederam a tragédia? Olha, o sistema hoje de monitoramento e também de alerta, ele é muito assim integrado. O Senad, o Senadem, e principalmente o Senad, ele reúne informações de todos que monitoram essa situação climática, essas possibilidades de desastres naturais, enfim. Isso é gerado informações em tempo real. E essa informação ela é processada e trabalhada com os agentes que, porventura, estejam envolvidos naquelas áreas. No caso específico do litoral norte de São Paulo, na quinta-feira, e aí não só São Paulo, mas também Rio de Janeiro e Minas Gerais, estiveram em reunião com a Defesa Civil Nacional, que não é a primeira vez, isso é comum, é praxe, é do checklist da Defesa Civil. Se você tem uma situação monitorada, tem um alerta a ser dado, aquele alerta ele segue o alerta para os estados repassam para os municípios, e todos os instrumentos, seja de WhatsApp, televisão, rádio, também comunicação por MS, por SMS, enfim, todas as possibilidades elas são utilizadas. Mas nós temos que convir que existem muitas pessoas, são milhares de pessoas vivendo em áreas de risco e que sempre, né, convivem ali no dia a dia do seu trabalho, estão tirando seu sustento. Não é raro dizer que durante esses períodos festivos se aumenta a possibilidade de renda, então é mais difícil acreditar, digamos, aquela informação. Às vezes até nem conseguem ter acessado um WhatsApp, ter ouvido o rádio, a televisão, para poder tomar conhecimento daquele alerta. Então, por isso que hoje nós já discutimos aqui estruturar sistemas de alertas locais, de convencimento e de preparação de toda a comunidade local. Essa é a melhor forma que já existe, praticada até no Brasil, já existe em outras comunidades mundial, que nós podemos fazer, considerando que existem hoje aproximadamente 4 milhões de pessoas em mais de 14 mil locais no Brasil, com alto risco de escorregamento de encosta, de desabamento de encosta, e aí ceifar muitas vidas, porque se as enchentes não ceifam tantas vidas, mas incomodam tantas as pessoas,
mas o deslizamento de encosta, esses acidentes hidrogeográficos, é quase que um desastre mesmo em termos de perdas de vidas. Então, eu sei que o sistema funciona em termos de monitoramento, de alerta, todas as defesas civis estão muito integradas e muito comprometidas com essa mensagem, pode ter certeza. Não tem uma pessoa do município, do estado ou da União envolvido em sistema de defesa civil que não cumpram rigorosamente esse papel. Agora, obviamente, que nós, comunidade, precisamos que essa mensagem que eles passam seja cada vez mais considerada ao pé da letra. Como há essa dificuldade, nós vamos passar também a discutir estruturação de projetos locais, para que a comunidade local seja a engajadora desse processo. Funcionaria mais ou menos assim, olha, tem risco para o litoral sul de São Paulo, não deve ninguém descer para lá, pegar as estradas. Quando isso vem da comunidade, o dono do comércio, as igrejas, os moradores resistirem a isso, olha, não venham para cá porque nós vamos fechar, porque tem risco de desastre, de vidas serem ceifadas. Aí é um outro conceito de defesa civil que a gente precisa começar a praticar no Brasil. É sobre isso mesmo que eu quero continuar falando com o senhor, porque veja bem, era um feriado de carnaval. Estamos no feriado de carnaval, efetivamente. É claro que isso envolve um interesse financeiro. O comércio quer e precisa faturar, precisa gerar recursos. Então, é difícil a gente pensar numa possibilidade em que você feche uma região, sobretudo no momento de feriadão de carnaval no Brasil. Mas, de qualquer forma, se havia informação de uma chuva que se aproximava e num volume extraordinário como foi, a gente está falando de mais de 600 milímetros, mais do que o dobro do previsto para o mês inteiro, que caiu em poucas horas de uma madrugada. Então, se havia uma previsão de uma chuva tão intensa, esse sistema que o senhor está defendendo que seja criado, ele já poderia funcionar. Depois do que a gente viveu, por exemplo, com Petrópolis, com toda a região serrana do Rio de Janeiro, a gente já poderia ter evoluído um pouco mais para que as pessoas que estão nas encostas, sabendo, se tiver um sistema de alto-falantes, um sistema de busca ativa da defesa civil nas regiões mais perigosas, sabendo que vai cair um temporal nessa proporção, que a previsão é boa e tinha essa informação, que elas sejam retiradas. Já que você tem todo o transtorno pós-chuva, de levar todas as pessoas para serem abrigadas em escolas, em quadras, por que não ter isso antes? De tirar as pessoas, levar para abrigar em quadra, em escola, mas evitando mortes. O que falta, já que a gente já viveu tragédias assim, para que esse sistema já existisse nas comunidades com maior risco? Adriana, faltou continuidade dos investimentos. Foi criado um plano nacional de monitoramento, de gestão de risco e desastre, ainda no governo Lula, depois no governo Dilma. Foi estruturado o cenário, foi investido alguns bilhões de reais, mais de 18 bilhões de reais numa política transversal, certo? E depois, nos anos seguintes, foi desmobilizado por demais. Você pega, por exemplo, os projetos de PAC Encosta, que é um projeto preventivo, que pode melhorar muito a segurança nessas áreas de riscos, ela foi desmobilizada totalmente. Nós tínhamos previsão de 2022 para 2023, no orçamento para a PAC Encosta, de apenas 2,7 milhões de reais, quando o Ministério já tinha contratado 1 bilhão e 600 milhões de reais para esse tipo de projeto. Então, se não há uma continuidade nos investimentos de políticas preventivas, que já deveríamos, talvez, com essa continuidade, ter chegado a esses monitoramentos locais na área de risco, de preparação, né, aí acaba criando essa lacuna aí, que foi o que aconteceu. Agora, com a eleição do presidente Lula, uma das primeiras agendas que eu tive com ele, no primeiro dia, inclusive depois na primeira semana, foi sobre defesa civil e essa questão de risco. Na medida provisória aprovada em dezembro, tinha 25 mil reais destinado às ações de desastre aqui no Ministério. Então, isso já foi feita uma primeira correção, já foi criado o Ministério das Cidades para trabalhar também políticas estruturantes de habitação e também trabalhar demandas dirigidas de projetos habitacionais para atender essas populações de área de risco. Então, agora tem uma política sendo retomada para chegar novamente nessa experiência já testada, que dá certo, que são os alertas locais, né, com sirene,
mas até nisso também toda aquela comunidade local precisa ser preparada, desde a criança, a igreja, a escola, os comerciantes, todos, né, sabendo que é assim que funciona. Olha, foi dado o alerta, esse alerta é tocado a sirene, e todos já sabem por que tocou a sirene, né, porque tem que evacuar, sair da área, né, ir para uma área segura. Então, na verdade, foram aí pelo menos uns 6 anos com quase paralisia desses tipos de investimentos. Então, retomado agora, infelizmente com desastre também acontecendo agora, mas que deve intensificar ainda mais as providências, uma vez que o presidente Lula já tomou essas decisões em relação a políticas estruturantes, mas também investimentos para destinar recursos para a área de resposta, a gente começar a estruturar, né, no Brasil inteiro, a começar pelas áreas de maior risco. Repito, existem pelo levantamento da Defesa Civil, já tudo prospectado, estudos feitos por muito tempo, em torno de 14 mil lugares com alto e muito alto risco de desabamentos de encosta. E morando nessas regiões, mais de 4 milhões de pessoas, ou quase 4 milhões de pessoas. Portanto, Ministro, realmente é prioridade estruturar projetos preventivos nesse sentido e de alerta. e para a gente concluir, para não te segurar muito mais tempo aqui, sobre reconstrução, qual é a prioridade para o governo federal e qual será a participação efetiva? Há uma preocupação grande aqui de São Paulo com a Rio Santos, que vários trechos da estrada desapareceram. É a prioridade mesmo sendo o trecho estadual ou qual é a meta principal do governo federal em relação à reconstrução dessa região atingida? Um dia após o desastre em São Paulo, lá em São Sebastião, ele leva consigo vários ministros, não foi só eu e o secretário de Defesa Civil, foram vários ministros. A mensagem que ele deixou foi muito clara. O Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, através da Defesa Civil, vai atuar, certo, na assistência, vai atuar no restabelecimento e vai atuar na reconstrução daquilo que é emergencial. O que é estrutural e preventivo entre as cidades, entre os transportes. No caso das cidades, nós podemos, via Ministério da Integração, construir casas para todos aqueles que tiveram suas casas perdidas e não podem mais voltar para o local. Aqueles que estão em áreas de encosta, correndo risco, aí já entra o projeto do Ministério das Cidades, que o próprio presidente Lula solicitou ao prefeito Felipe Augusto que providenciasse um terreno e o ministro Jader providenciar o projeto para fazer um projeto com moradia digna para tirar as pessoas da área de risco. Os que já saíram da área de risco e que já estão em isolamento, a Defesa Civil pode construir essas casas. Então, isso é habitação. Quando vai para o transporte, tem essa questão aí das estradas serem estaduais. Mas, mesmo assim, o presidente Lula recomendou e o ministro Renan está dialogando com o governador de São Paulo, que também já foi ministro da Infraestrutura, conhece profundamente esse tema e que juntos deverão encontrar também um caminho legal de o esforço do presidente Lula e do governo federal, junto com o governo de São Paulo, possa restabelecer a mobilidade ali na rodovia Rio Santos. É importante lembrar que talvez seja o maior desafio, que leve um tempo, né, mais longo aí para restabelecer o uso da rodovia, mas está sendo tratado e o ministro Renan deve estar com conversas já bastante avançadas com o governador de São Paulo, porque foi essa a recomendação que o presidente Lula o fez. Tá certo, ministro. Vamos falar mais vezes sobre esse trabalho que vai ser longo, demorado, especificamente a Rio Santos, para quem está nos ouvindo, pode levar 6 meses, né? Uma recuperação mais profunda da rodovia. Obrigada demais, ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Bom trabalho para o senhor, viu? Obrigado, Adriano. Obrigado, Fábio. E muito especialmente a todos que nos acompanharam nessa entrevista. Obrigada, grande abraço.